Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado nesta noite para nós aprendermos mais da palavra do Senhor. Eu disse no domingo que a gente ia falar no tema, que nós estamos trabalhando durante este ano, que é restauração. E nós vamos falar nessa noite, como no domingo nós dissemos, restaurando o altar da oração. Na verdade, quando eu disse domingo sobre esse tema, eu ainda nem tinha uma palavra assim onde ler, mas agora tem que ter, né? Mas Deus foi nos direcionando na palavra. Eu gostaria de ler com os irmãos os 2 versículos da palavra, que é bastante conhecido. Está no livro de Gênesis, no capítulo de número 12. Gênesis, capítulo de número 12. Versículo de número 7. Gênesis capítulo 12, versículo de número 7 e versículo de número 8 diz assim: E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha à banda do oriente de Betel. E armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Irmão, baseado principalmente nesse versículo 8, nós vamos talvez aprender através da vida de Abraão, como nós podemos restaurar o nosso altar da oração. Esse altar de Abraão não servia só para a oração, como também servia para a adoração ao nome do Senhor. Claro que o contexto a gente talvez conheça. Abraão ainda em Ur dos Caldeus, na casa da sua família, na casa de seus pais, Deus os chama e lhe faz algumas promessas. Uma família de construtores de imagem, de escultura de madeira. Deus, até interessante dizer, se estiver errado, tem os professores aqui para corrigir, que Deus não chamou primeiro Abraão, Deus havia chamado primeiro o pai de Abraão, Deus havia chamado primeiro Terá, ou Tera, se você preferir. Mas entendo eu que Tera talvez não quis um compromisso diretamente com Deus, então Deus chama o seu filho, Abraão. E Deus o tira do meio da idolatria e faz a ele algumas promessas. Talvez Abraão, a princípio, ele sai, pois a promessa que Deus havia feito para ele o atraiu. Sempre que Deus chama alguém na Bíblia, você vai ver que Deus arruma alguma forma para o atrair. E o que atraiu Abraão foi as promessas de Deus. Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que te mostrarei, e começa a fazer promessas: engrandecerei o seu nome,
tu serás uma bênção, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e tudo isso foi atraindo Abraão a sair. Irmão, eu acho interessante que Deus não disse para Abraão para onde ele ia, e Abraão também não perguntou a Deus para onde Deus estava levando. Interessante que Deus não deu para ele o mapa de onde ele ia, e nem o tempo de chegada. Deus não falou com Abraão, ó, você vai demorar 1 ano para chegar, você vai demorar 2, você vai demorar 3, não. E é interessante que mesmo sem Deus dar para Abraão um local definido, o tempo que ele ia demorar, mesmo assim Abraão ele vai. Porque como que você sai, por exemplo, com sua família e sai por aí sem saber para onde você está indo? Aonde você vai chegar? Mas Abraão, irmãos, interessante que ele sai. Acredito eu aqui que Abraão não estava importando para onde ele estava indo. Acredito eu que Abraão estava preocupado quem estava indo com ele. Porque, na verdade, não vai importar tanto o lugar. Na verdade, vai importar quem vai estar com você naquele lugar. Abraão, como ele estava no meio da idolatria, no meio de imagens, de escultura, você já parou para pensar Abraão chegando em casa e convencendo Sara a sair sem saber para onde vai? Ô Sara, o negócio é o seguinte, nós vamos sair daqui, nós vamos embora, nós vamos sair daqui de Ur dos Caldeus. A primeira pergunta de Sara para ele deve ser: Abraão, para onde que nós vamos? Abraão, ô Sara, na verdade eu não sei. Abraão, como que você vai sair sem saber para onde que você vai? Ô Sara, Deus falou comigo para a gente ir. Imagina Sara perguntando a ele: Abraão, qual Deus? Porque nós servimos vários, nós conhecemos vários deuses, qual deles que te falou? Imagina Abraão olhando para Sara e pensando: Sara, eu vou sair justamente por causa disso. Porque o Deus que me chamou não é nenhum desse aqui que você conhece. Porque todos os deuses que Abraão conhecia, irmão, tinha olho, mas não enxergava, tinha boca, mas não falava, tinha ouvido, mas não ouvia. Ele deve ter falado: ó Sara, esse que me chamou, ele falou comigo. Então esse Deus que nos chamou para sair daqui, ele tem boca e fala, ele tem ouvido e ouve, ele tem olho e vê. A mulher, irmão, é muito preocupada com a sua segurança, com o seu bem-estar, e não está errado. Imagina Abraão falou: ô Sara, você vai? Deus chamou, só vamos partir. É interessante o que Deus fala com Abraão, irmão. Deus fala assim, ó: eu engrandecerei o teu nome. Deus não falou que ia engrandecer Abraão. Deus falou que ia engrandecer o nome de Abraão. Você não vai encontrar na Bíblia em lugar nenhum Deus engrandecendo pessoas, porque Deus nunca vai engrandecer pessoas. Deus vai engrandecer o nome das pessoas. Por quê? Porque as pessoas vão passar, mas o nome vai permanecer. Quantas pessoas passaram e o nome deles ainda está marcado na história? Nome. Então, quando você pensar em se engrandecer, esquece que Deus nunca vai fazer isso com você. Deus vai engrandecer o teu nome. O teu nome vai ficar marcado na história. Depende daquilo que você fazer, depende daquilo que você viver. Se você viver de acordo com a vontade de Deus, seu nome vai ficar marcado na história de uma maneira positiva. Se você viver uma vida distante de Deus, o seu nome vai ficar marcado na história de uma maneira negativa. Então, tudo isso vai depender de você. Agora, olha que interessante. A Bíblia diz que Abraão, ele vai. E aqui, quando chegamos no capítulo de número 12 mesmo, a partir do versículo de número 7, a Bíblia diz assim, ó, ou na verdade, o Senhor apareceu a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. Mais uma promessa que ele já faz já no meio do caminho.
Quando entramos no versículo 8, a Bíblia diz assim: Abraão, ele se moveu para a montanha da banda do Oriente de Betel. O que é Betel? Casa de Deus. Então Abraão chegou até a casa de Deus. Quando ele chegou até a casa de Deus, a Bíblia diz que ele armou a sua tenda. Irmão, quando Abraão armou a sua tenda, ele estava dizendo: eu não vou ficar aqui para sempre. Eu estou aqui só de passagem. Porque tenda não é de quem vai estar ali. Tenda é de quem está passando por ali apenas peregrinando. Por exemplo, alguém passa de longe, vê uma tenda, fala: tem alguém que está ali, mas não vai ficar ali. Está peregrinando ali. Está por um certo tempo ali, mas uma hora ele vai sair dali. Agora, ele arma uma tenda e a Bíblia diz que ele edifica um altar. Então, presta atenção, Abraão, ele arma a sua tenda, lugar de descanso, né, com a sua família, e ele edifica ali um altar, lugar de oração, lugar de adoração a Deus. E é interessante que ele edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Então ele edifica o altar, e no altar que ele edifica, ele ora, ele clama a Deus, ele busca a Deus. Tudo bem, passou certo tempo ali. Se você ler a partir do versículo de número 10, a Bíblia diz assim, ó: e havia fome naquela terra. No original vai dizer assim: e ouvia rumores de fome naquela terra. Não é que todo mundo que estava ali estava passando fome, mas eles ouviram um rumor que a fome ia chegar até ali. E aqui, irmão, Abraão, dentro da sua caminhada com Deus, ele começa a ter alguns deslizes. Abraão, pai da fé, pai, né, de uma nação, como é conhecido. Mas, mesmo assim, andando com Deus, ele cometeu alguns deslizes na sua vida. Primeiro deslize, lógico, foi levar Ló com ele. Porque Deus não mandou ele levar Ló. E ele leva Ló com ele. E a gente não vai falar sobre isso, mas no capítulo 13 de Gênesis, no capítulo 14, você vai ver que as promessas só começaram a cumprir na vida de Abraão a partir do momento que Ló se afastou dele. Enquanto Ló estava com ele, nenhuma promessa cumpriu. É até bom a gente ter cuidado com isso, porque às vezes a gente está sem receber a promessa que Deus prometeu, porque pode ser que tenha algum Ló na nossa vida, que está nos atrapalhando de receber a promessa. A Bíblia fala claro, a Bíblia diz assim, ó: e falou o Senhor a Abraão após Ló se apartar dele: levanta os olhos e vê, tudo isso que você está te vendo eu vou te dar. Mas depois que Ló apartou dele. Então cuidado com o Ló, porque o Ló vai te atrapalhar. Então um dos erros de Abraão, primeiro erro foi levar Ló. Segundo erro, foi Abraão descer para o Egito sem consultar a Deus. Se você ler, por exemplo, versículo de número 13, por exemplo, Abraão disse assim para Sara: ó Sara, nós estamos indo para o Egito, mas como você é muito bela, você vai chegar lá e vai falar que é minha irmã. Porque se falar que você é minha esposa, eles vão me matar por causa de você. Aí o faraó do Egito, irmãos, agrada de Sara e pega ela e leva para o palácio. Antes que faça alguma coisa com ela, a Bíblia diz que Deus pesou a mão no Egito. E quando Deus pesou a mão no Egito, eles foram saber de Abraão o que estava acontecendo. Abraão falou: na verdade, ela é minha esposa. Aí Deus falou, a Bíblia diz que eles falam assim: Abraão, sai com tudo que é seu, pega Sara, pega sua esposa e sai daqui da terra do Egito. É tão interessante, irmão, que eles ficaram doidos que Abraão saísse de lá, que parece que deu ele até uma gorjeta. Eu vou te dar até uns outros animais aí para que você saia logo daqui. Porque o homem, irmão, fora da posição ou fora da direção de Deus,
ele arruma problema para ele e arruma problema para quem está também ao seu redor. Aconteceu isso muito claro, a gente sabe com Jonas. A tempestade não prejudicou só Jonas, prejudicou todo mundo que estava na embarcação. Aí a Bíblia diz então que Abraão, ele sai de lá. Agora, olha que interessante, irmãos. Quando chegamos aqui no capítulo já de número 13, versículo 3, eu gostaria até que alguém lesse. Capítulo 13 de Gênesis, versículo de número 3. Não estou ouvindo, irmão. Pode levantar aí se puder. Presta atenção, irmão, no que foi lido aí. Abraão, ele desceu para o Egito. Você vê a Bíblia dizendo que ele armou lá no Egito um altar? Não, porque no Egito não dá para levantar altar. No Egito não dá para edificar altar. Egito pode até dar para armar tenda, mas altar não dá para edificar no Egito. Agora olha que interessante. Quando ele saiu do Egito, para onde ele voltou? Ele voltou para o mesmo lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Ele veio de volta para Betel. Olha aqui, a Bíblia diz assim, e fez as suas jornadas do sul, onde ele estava, até Betel, até a casa de Deus, até ao lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Agora versículo 4, até o lugar do altar que antes ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Irmão, o deslize que Abraão cometeu de ir para o Egito não é tanto problemático assim. Você cometer um deslize dentro da sua caminhada, da sua história, não é tão problemático assim. O problema é não reconhecer. Abraão, quando ele entende que ele está no lugar errado, a Bíblia diz que ele reconhece e ele volta atrás. Porque a história de Abraão, quando ele desce para o Egito, irmão, deu uma pausa. Não é, pastor? Ficou um tempo sem construir nada. Ele volta aonde? Ele volta à base. Ele volta ao alicerce. Ele volta de onde tinha saído. O que é restaurar, irmão? Restaurar é colocar as coisas no lugar. As coisas fora do seu devido lugar não tem como restaurar. Só dá para restaurar a partir do momento que estiver no lugar. Imagina Abraão chegando, pastor Gil, em Betel e de longe vendo o seu altar. Porque o altar ficou lá. Quem estava longe era Abraão, não era o altar. O altar permaneceu intacto. Quem saiu da posição foi Abraão. A primeira coisa que Abraão faz, quando ele chega até Betel, é ir até o altar e invocar o nome do Senhor. É ir até o altar e orar ao Senhor. É por isso que eu disse que ia falar hoje sobre restaurar o altar da oração. Durante o tempo que Abraão ficou no Egito, ele não tinha um altar para orar. Durante o tempo que Abraão ficou no Egito, ele não tinha um altar para adorar. Enquanto você estiver cocheando entre Egito e Betel, irmão, não vai dar certo.
Enquanto você estiver pensando em Canaã e Egito, as coisas não vão caminhar na sua vida. Só vão caminhar a partir do momento que você disser: o meu altar é em Betel. No Egito não tem altar. O altar é na casa de Deus. Onde que a gente restaura o altar? O pastor Gil até falou aqui que, né, qual que foi a última coisa que o senhor falou no domingo? O senhor falou sobre maturidade, manutenção. O lugar da manutenção é aqui. O carro atrapalha, você leva ele na oficina, tem que trocar o óleo. Como o pastor Gil mesmo disse, às vezes você troca o óleo do carro e o seu óleo está velho e você não troca ele. Então o lugar de manutenção é aqui, irmão, Betel. Lugar de nós restaurarmos, não só o altar da oração, mas todos os altares que talvez nós perdemos lá fora. Então a Bíblia diz que Abraão, ele volta, e a Bíblia diz que ele vai orar aonde estava ali o seu altar. Irmão, nós precisamos entender que em todo o processo de caminhada em nossa vida, nós vamos precisar de um altar. Se nós não tivermos o altar em dias consertado, nós não vamos conseguir chegar onde nós precisamos chegar. E mais, tem algumas coisas que só serão restauradas em nossas vidas quando voltarmos para onde nunca deveríamos ter saído. Se você sair da presença de Deus e ficar longe da presença de Deus, algumas coisas na sua vida nunca mais serão resgatadas, nunca mais serão restauradas. Principalmente espiritualmente. Você longe de Deus, 100% de dar errado. Você perto de Deus, 100% das coisas dá certo. Então grave isso, tem coisas que só serão restauradas em sua vida quando você voltar de onde você nunca deveria ter saído. Voltar à posição original, isso é restauração. Colocar as coisas no lugar. Pastor, onde eu devo estar? Eu devo estar no centro da vontade do Senhor. Não é mudar de cidade, irmão. Não é mudar de casa. É mudar de atitude. É estar no centro da vontade do Senhor. Quando Abraão volta a Betel, Abraão ele volta ao lugar de sacrifício. Abraão ele volta ao lugar de adoração. Abraão volta ao lugar da oração. E ali, Abraão, ele restaura o seu altar de adoração. Aí as coisas começam de novo a acontecer na vida de Abraão. Pastor, está tudo parado na minha vida, não estou caminhando, não estou prosperando, não estou prosseguindo. Restaura o que precisa ser restaurado. E talvez precisa começar pela oração. Talvez precisa começar a voltar a dobrar o joelho na presença do Senhor. E falar com o Senhor: Senhor, o meu altar está aqui. E eu preciso restaurá-lo ele diante do Senhor. A Bíblia diz que Abraão continuou caminhando com Deus. Eu vou já lá para o capítulo 22 de Gênesis. Abre aí. Capítulo de número 22 de Gênesis começa assim, ó. E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus Abraão. Esse tentar aqui, irmão, no original é fazer um teste. Deus estava fazendo um teste com Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele diz assim, eis-me aqui. Quando Abraão diz eis-me aqui, na parte B do versículo 2, ou vamos ler o versículo 2 todo, disse Deus assim, toma agora o teu filho,
o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Versículo 4. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu, o moço, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Presta atenção, irmãos. Primeiro erro de Abraão, levar Ló com ele. Segundo erro de Abraão, sair de Betel sem a orientação de Deus. Terceiro erro de Abraão, quando Isaque nasceu, Abraão deixou de sacrificar e começou a fazer banquete. Irmão, o problema talvez não é antes da bênção chegar. Talvez o problema na nossa vida é depois que a bênção chega. Porque até a promessa cumprir na vida de Abraão, Abraão está sacrificando, pastor. Ele estava com o altar intacto, em sacrifício a Deus. Quando Isaque nasce na casa de Abraão, Abraão deixa de sacrificar. Aí começa a fazer banquete para os amigos, para mostrar para os amigos a promessa, para mostrar para os amigos Isaque. Antes de Isaque nascer, você vai ver Abraão sacrificando. Depois que Isaque nasceu, você vai ver a Bíblia dizendo assim: e fez Abraão mais um banquete para Isaque. Sabe por que Deus chamou Abraão? Porque Abraão tinha deixado o altar de sacrifício de lado. Aí Deus diz: Abraão, vem aqui. Como disse, ele mesmo disse: eis-me aqui, Senhor. Porque tem muita gente que diz eis-me aqui, mas não sabe para que Deus está chamando. Porque quando Deus chama, por exemplo, Isaías, agora, quem enviarei, quem há de por nós? Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Deus fala com ele: Isaías, você vai no meio de um povo rebelde, no meio de um povo que não vai te ouvir, no meio de um povo que não vai nem querer saber de você. Então o eis-me aqui, irmão, vem acompanhado de algumas coisas. Se você não estiver preparado para dizer eis-me aqui, não diga. Aí Abraão diz: eis-me aqui, Senhor. Aí Deus: Abraão, eu preciso que você faça o sacrifício. Aí Abraão deve ter pensado: tem bastante tempo que eu não faço sacrifício, mas é fácil. O que o Senhor quer, Deus? O Senhor quer um boi? Tem tanto tempo que eu não sacrifico, vou dar logo um boi. O Senhor quer um cordeiro? Ou talvez o Senhor, sei que o Senhor é simples, mas o Senhor quer uma pombinha? Não, Abraão. Hoje eu quero o seu filho. Em outras palavras, Abraão, eu quero aquilo que está te impedindo de ter comunhão comigo. Abraão, eu quero aquilo que está impedindo você de ter intimidade comigo. Irmão, nós precisamos estabelecer prioridades na nossa vida. E aquilo que você colocar no lugar de Deus na sua vida, cuidado. Possa ser que Deus tire de você para você voltar a ter comunhão com Ele. É claro que Deus não tirou Isaque, mas só o susto de Abraão, né? De falar: meu filho, meu único filho, eu vou ter que sacrificar ele. Até porque, irmão, Deus não aceita sacrifício, né, de homem. Mas cuidado com as coisas que você coloca no lugar de Deus. Cuidado com as coisas que estão tomando o tempo de Deus na sua vida. Pode ser que Deus tire, para que você tenha mais tempo com Ele. Eu ouvi um pastor muito antigo contando, os pastores aqui devem ter ouvido também, que tinha uma mulher que tinha 3 filhos, e ela era estéril. Deus abriu a madre dela e deu para ela filhos. Mas quando deu para ela os filhos, ela deixou de ir na igreja, pastor. Aí todo mundo perguntava: por que você não vai na igreja? Eu não tenho tempo, preciso cuidar dos meus filhos. Vamos lá na oração, não tenho tempo, preciso cuidar dos meus filhos. Aí diz que um dia ela estava com os filhos na rua e veio um carro e matou os 3.
Atropelou os 3. Aí alguém olhou para ela e falou assim: agora ainda bem que você vai ter tempo, né? Para ir na casa de Deus, para ir orar. Porque o que estava atrapalhando ela eram os filhos, mas ela era estéril, orou a vida toda para Deus abençoar ela, Deus abençoou, abriu a madre, deu ela filhos, mas o filho não foi bênção. Foi um empecilho para servir a Deus. Então, às vezes, você ora a Deus pedindo algumas coisas que Deus nunca vai te dar. Porque Deus sabe que se Ele te dá, vai atrapalhar a sua comunhão com Ele. E tem gente, irmão, que vai insistindo com Deus, e Deus acaba dando. Aí o que era para ser bênção, acaba virando maldição, porque você não está pronto para administrar. Aí então Deus deu para Abraão o filho que ele tanto queria, e ele deixou o altar de lado. Irmão, nós precisamos ter o nosso altar de adoração intacto. Nós precisamos restaurar o nosso lugar de comunhão com Deus. Nós precisamos restaurar a nossa vida de contato com Deus. Nós precisamos restaurar a nossa vida de oração a Deus. É claro que quando chega lá, Deus preparou para lá um carneiro para ele sacrificar. Mas vamos sair aqui de Abraão um pouco, eu quero falar um pouco sobre Elias. Abra sua Bíblia aí em 1 Reis, capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Todos nós sabemos que aqui capítulo 16, 17, 18 de 1 Reis está falando de um contexto só. Elias ora a Deus, né? A Bíblia diz que ele vai a Acabe e diz: segundo a minha palavra não haverá chuva e nem orvalho. Mas tem gente que fala que a palavra de Elias nem perguntou a Deus, não, mas em Tiago, se você ler em Tiago, você vai ver que a Bíblia diz assim, que Elias era homem sujeito à mesma tentação, mas orou ao Senhor e o Senhor enviou chuva. Então ele apenas não falou, ele falou e foi orar. Por que Elias estava tão certo de que ia acontecer? Elias, irmão, ele tinha depósito. Quem tem depósito com Deus, irmão, fala e Deus cumpre. A Bíblia diz, por exemplo, que nenhuma das palavras de Jeremias caíram por terra. Por quê? Ele tinha depósito. Então não chove e começa a acontecer algumas coisas. Elias vai para a beira do rio. Depois a Bíblia diz que Deus leva ele a viúva de Sarepta, e vai acontecendo as coisas. De repente Deus fala com Elias para ir encontrar de volta com Acabe. E Elias vai, encontra com o servo de Acabe por nome de Obadias, pede para levar até Acabe. Obadias diz: não, se nós for, ele vai matar tanto a mim quanto a você. Elias diz: não, vamos, porque Deus mandou. Olha, presta atenção agora. Quando Elias chega até Acabe, capítulo 18 de 1 Reis, versículo 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Aí Elias disse assim: eu não tenho perturbado, mas você e seu pai se distanciaram do Senhor. Por isso lhe sobreveio todas essas coisas. Agora presta atenção, versículo de número 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Presta atenção, se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Aí a Bíblia diz assim: porém o povo não lhe respondeu nada.
Elias juntou todo o povo, toda a nação, e falou assim: Acabe, deixa eu fazer uma proposta para o povo. Acabe, pode fazer. Ele diz: até quando você vai ficar, em outras palavras, servindo a dois senhores? Até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, vamos servir a Ele. Agora, se vocês querem Baal como Deus de vocês, serve Baal. A Bíblia diz que o povo não respondeu nada. Irmão, quem não ora tem dificuldade de tomar uma decisão na sua vida. Quem não ora tem dificuldade de tomar posição. Tem dificuldade de tomar posição, irmão, até nas coisas mais simples. Porque essa pergunta aqui entre Deus e Baal é muito simples falar que é Deus. Mas só que o povo estava com medo de Acabe. E eles estavam pensando: se nós falar que é o Senhor, Acabe vai mandar matar. Se nós falar que é Baal, Deus vai nos matar. Então, para onde a gente correr, o negócio está complicado. Aí o povo não lhe respondeu nada. Dificuldade para resolver umas coisas simples. Você já viu pessoa que tem dificuldade para resolver coisas simples da sua vida? Aí eu não sei que rumo eu tomo, eu não sei que decisão eu tomo, eu não sei para onde eu vou, eu não sei qual posição tomar, eu não sei qual decisão que eu vou tomar. Sabe por quê, irmão? Porque quem não ora anda dirigido por si mesmo, mas quem ora anda dirigido por Deus. E quando ele tem que tomar uma decisão, ele ora a Deus e diz: Deus, eu estou enfrentando esse problema, Senhor, me mostra um caminho. Aí Deus mostra para ele o caminho. Senhor, me mostra uma direção, e Deus mostra para ele uma direção. Porque quem toma decisão sem Deus, em 99% das vezes vai tomar a decisão errada. Aí depois vai voltar e vai pedir a Deus: Deus, misericórdia, Deus. Eu estou sofrendo, misericórdia, Deus. Mas foi você que tomou a decisão sozinho. Então é bom que nós tenhamos depósito, que nós tenhamos uma vida de oração, porque quando tomar decisão, tomamos decisão direcionadas por Deus. Tomamos decisão dirigida por Deus. É por isso que, se você estiver com o altar da oração quebrado, 99% das coisas da sua vida vão dar errado. E só vão começar a dar certo a partir do momento que você voltar onde parou e olhar para o seu altar e dizer: é ali o lugar. Aonde que é o lugar? Betel, casa de Deus, do lugar onde nunca deveria ter saído, da presença de Deus. Olha aqui, presta atenção. A Bíblia diz que o povo não respondeu nada, ficaram todo mundo calado. Aí Elias chama Acabe de novo e fala assim: Acabe, tem outra proposta. Qual proposta, Elias? Seguinte, eu estou sozinho como profeta de Deus aqui, e você tem 450 profetas de Baal, e mais 400 profetas de Azera, e tem outra coisa, inclusive eles comem na sua mesa. O problema de quem não ora, irmão, é que está sustentando profeta errado. O problema de quem não ora é que está plantando em outro lugar. Aí eu vou aproveitar para falar. Tem crente que não dá o dízimo na igreja que ele congrega. Tem crente que não dá oferta na igreja que ele congrega. Mas está pagando carnezinho de Silas Malafaia. Está pagando carnezinho de Valdomiro Santiago. Você está sustentando o profeta errado, irmão. Você está plantando num lugar que você não colhe. Aí a Bíblia diz que Elias diz assim: o negócio é o seguinte, Acabe, está tudo comendo na sua mesa. Você está tratando de 850 profetas aí, só vai te dar prejuízo, não vai valer de nada. Aí a Bíblia diz, irmão, que Elias disse: chama todos eles e nós vamos fazer um desafio, nós vamos clamar.
E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus que nós vamos servir. Aí Elias ainda dá uma colher de chá, fala com eles que eles podem ir primeiro. Aí eles vão lá, irmão, e começa a clamar. A Bíblia diz que de manhã até meio-dia. E nada acontece. Elias disse assim: será que ele não está dormindo? Ou será que ele não está ocupado atendendo outra pessoa? E é interessante, irmãos, que tem pessoas que pensam que no mesmo altar que os profetas de Baal clamou a Baal, foi o mesmo altar que Elias clamou a Deus. Não, tinha 2 altares, não é isso, pastor? Tinha 2 altares. Porque a Bíblia diz assim: e reparou Elias o altar do Senhor, que estava quebrado. Irmão, como que pode a nação deixar o altar de Deus quebrar? Aí a Bíblia diz que Elias, o que ele fez com o altar? Ele reparou. O que é reparar? Reparar é restaurar. Aí ele reparou, irmão, o altar que estava quebrado. Cortou o sacrifício, colocou o sacrifício lá. Abriu um rego na volta do altar e mandou encher de água. Aí a Bíblia diz, olha que interessante, irmãos. Versículo de número 16. Diz assim, versículo 36, capítulo 18 de 1 Reis, versículo 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: olha a oração, irmão, de Elias. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu. Em momento nenhum, irmão, Elias engrandeceu a ele. Porque tem gente que ora e fala: Deus, prova que eu sou homem de Deus. Não sei nada disso, irmão. Eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Agora, versículo 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, é Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Agora olha aqui, 38. Então caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego que eles haviam feito. Em outras traduções diz assim: e acabando Elias de orar, caiu fogo do céu. Quanto tempo você acha que demorou essa oração de Elias? 10 segundos? 20 segundos? Agora, por que Deus atende Elias tão rápido assim, pastor? Porque ele tinha depósito. Não é a quantidade que você ora, irmão, que vai resolver o seu problema. É o depósito que você já tem guardado que vai resolver o seu problema. Porque na hora que o problema chega, não dá tempo de orar 1 hora. Não dá tempo de virar a noite orando. Porque às vezes o problema já aconteceu e já acabou. O negócio é ter depósito. Porque na hora do aperto, até se você não conseguir orar, é aí que Paulo diz que o Espírito, ele vai interceder com gemidos. Tem tanta gente que fala assim, irmão, o Espírito Santo vai interceder por mim. Não é por todo mundo não, irmão. O Espírito Santo vai interceder para quem tem depósito. Você tem depósito com Deus, e veio um momento de crise, você não consegue orar, é só chorando. O Espírito Santo diz, pode deixar, você tem depósito aqui. Eu vou levar para Deus o que você precisa. Aconteceu com várias pessoas na Bíblia, irmão. Ezequias, Ana, Salomão, Davi, Daniel, Jeremias, Elias. Todos esses tinham alguma coisa em comum. O que eles tinham? Eles tinham depósito. Por exemplo, quando Elias chega e diz: Ezequias, você vai morrer. Quando Elias sai, Ezequias
vira a cara para a parede. Você acha que quanto tempo demorou para Elias voltar do pátio até aonde Ezequias estava? Aí Ezequias disse assim: lembra, Senhor, de tudo aquilo que foi feito? O que ele estava dizendo para Deus? Deus, lembra que eu tenho algo depositado aí. E se Ezequias não tivesse nada? Se ele não tivesse depósito de nada? Ana está lá no templo, está só mexendo os lábios, não falava nada, era só lágrima. Mas Deus olhava para ela e diz: Ana, você tem depósito. Porque a Bíblia diz que Ana foi ao templo aquele dia como ela costumava ir. Então ela não foi aquele dia só. Ela tinha já costume, irmão, de ir. Irmão, para talvez tentar falar mais breve, porque o tempo já passou. Que altar é esse que o senhor está falando, pastor? Esse altar é a nossa vida. Esse altar somos nós. Você parou para prestar atenção em algumas coisas que aconteceu aqui quando Elias orou? Quando Elias orou e caiu fogo do céu, não precisou nem dele perguntar ao povo nada. A Bíblia diz assim, versículo de número 39, parte B. Ou vamos ler tudo. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O que é isso? Reconhecimento. Quando o seu altar está em ordem, alguém olha para você e reconhece que Deus na sua vida. Quando o nosso altar está em ordem, alguém olha para nós e reconhece que Deus está na vida dele. Quando o altar está quebrado, irmão, o povo tem dificuldade de ver, o povo tem dificuldade de decidir, o povo tem dificuldade de responder, o povo tem dificuldade de aceitar, o povo tem dificuldade de tomar decisão. Mas quando o altar está em ordem, eles dizem: é Deus, é o Senhor, é Ele que vamos servir. Então, irmão, deixa Deus ser visto através do altar que é a sua vida. Alguém precisa ver que no seu altar tem Deus. Agora, eu acho uma coisa interessante, é que Elias, a Bíblia diz que ele reparou o altar. Mas a Bíblia não fala que ele limpou o altar. Toda vez que você vai fazer um reparo em alguma coisa, vai acabar sujando, não vai? Olha o que a Bíblia diz. Então caiu o fogo do Senhor. Primeira coisa, consumiu o que é o holocausto, irmão? O holocausto é a carne. A primeira coisa que acontece no seu altar, quando Deus derramar fogo, é queimar a sua carne. Quem vive direcionado pela carne, com o desejo da carne, fazendo a vontade da carne, é porque Deus ainda não derramou fogo no altar dele. Mas a partir do momento que Deus derramar fogo no altar, ele vai não passar mais viver segundo a carne, porque o fogo de Deus queima a carne. A primeira coisa que aconteceu, queimou a carne. Olha o que mais. A Bíblia diz que... Você já viu pedra queimar, irmão? A Bíblia diz que queimou as pedras que estavam no altar. Sabe aquilo que está te fazendo tropeçar e cair? Quando Deus derramar fogo sobre o seu altar, irmão, as pedras que tiver na sua frente vão ser queimadas e você vai ter caminho livre para passar. Você não vai mais tropeçar. Porque o fogo de Deus sobre a sua vida vai queimar todas as pedras de tropeço que estiver atrapalhando você de caminhar para a presença de Deus. Se Elias apenas reparou o altar e não limpou, olha o que a Bíblia diz aqui. Queimou as pedras e também queimou o pó. O pó é a sujeira do altar. Quando o fogo desceu, Deus falou assim: pode deixar que eu vou tirar toda a sujeira. Toda a sujeira que estava no altar foi queimada. Agora, algo interessante. A Bíblia diz que o fogo lambeu a água. Aí eu pergunto, o holocausto que estava no altar, estava vivo ou estava morto? Vivo ou morto? O holocausto, que era a carne, estava morta.
A lenha que estava no altar tem vida? A pedra que estava no altar tinha vida? O pó que estava no altar tinha vida? E a água? A água é vida ou não? A única coisa que tinha vida no altar, Deus falou assim: essa aí não queima. Esse aí eu trago para mim. Porque quando você está lambendo alguma coisa, você está, né, pastor? Se você lambeu. Então Deus falou assim: a pedra eu queimo, a madeira eu queimo, o pó eu queimo, a carne eu queimo, mas aquilo que tem vida eu não queimo. Aquilo que tem vida eu trago para perto de mim. Aquilo que tem vida eu trago para dentro de mim. Irmão, tudo aquilo que não presta no seu altar, a partir do momento que você restaurar ele, tudo aquilo que não presta, Deus vai queimar. Mas tudo aquilo que tiver vida no seu altar, Deus diz: vai servir para me usar, vai servir para matar a sede de alguém, vai servir para matar a fome de alguém. Então restaura, irmão, o seu altar na presença de Deus e deixa Deus usar aquilo que tem vida em você para gerar outras vidas. Até porque a Bíblia diz que a árvore se conhece pelo fruto. Então o seu altar precisa produzir vida para alguém. Mas para isso ele precisa estar intacto, ele precisa estar restaurado. Elias tinha depósito, Ezequias tinha depósito, Ana tinha depósito, Daniel tinha depósito. Porque saiu uma lei lá em Babilônia de não poder falar com nenhum Deus. Aí a Bíblia diz que Daniel falou assim: eu não estou nem aí, eu estou acostumado a falar com meu Deus e não vou deixar não. Aí ele foi orar. Quanto tempo você pensa que Daniel orou esse dia? Não orou quase nada, porque eles já estavam vigiando Daniel. Imagina que quando Daniel dobrou o joelho, eles foram lá, não tinha celular para tirar foto. Foi pego em flagrante. Rei, Daniel foi pego no fraga orando. E segundo o seu decreto tem que julgar na cova dos leões. Julgou e Daniel ficou lá. Leão nem mexeu com ele. Aí no outro dia, o rei vai lá: Daniel, vive, rei, para sempre. Que o Deus a quem eu sirvo me livrou da boca do leão. Foi a oração daquele dia? O depósito que Daniel já tinha. Até porque se Daniel fosse deixar para orar naquele dia, irmão, quando eles lançaram Daniel, acontecia igual aconteceu com os soldados. O que aconteceu com os soldados? Antes dele ser lançado lá no ar, o leão já, é meu. Qual que era a diferença, pastor, entre Daniel e o soldado de Babilônia? Primeira diferença é que Daniel tinha depósito e que era servo de Deus. Segunda diferença: quem ora não tem cheiro de carne. Quem ora tem cheiro de azeite. Imagina o leão passando, tentando cheirar Daniel, e falou assim: não, isso aqui não faz parte da minha cadeia alimentar. Esse aqui não dá, mas quando julgaram os outros, irmão, eu falei: esse aí sim, Você não pode ter cheiro de carne, irmão. Você precisa ter cheiro de azeite. Você precisa ter cheiro de Espírito Santo de Deus. E isso vai te livrar de algumas coisas. Irmão, vamos terminar aqui, vamos ler só Mateus 6, abre aí, para a gente terminar. Poderíamos falar de vários outros aqui, como Davi, por exemplo, no Salmo 40, ele diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu inclinar, irmão, pensa Deus inclinado, para ouvir a oração de alguém, porque a oração, irmão, atrai os olhos de Deus sobre a nossa vida. O que Deus falou com Salomão lá em 2 Crônicas, que a gente gosta de ler? 7, versículo, por exemplo, 16. Agora estarão abertos meus olhos e fixos o meu coração,
todo dia nessa casa. A oração atrai o olhar de Deus. Só para terminar, Mateus 6:6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento ou no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está em oculto, e o pai que vê o que está em oculto te recompensará. A oração não apenas atrai o ouvido de Deus, a oração atrai também os olhos de Deus. A Bíblia diz, se eu não me engano, no Salmo 101, no verso 6, os olhos do Senhor estão sobre os justos. Então, quando você está orando, você está chamando a atenção de Deus. Aí Deus fala, eu não estou apenas com os ouvidos abertos para te ouvir, eu estou com os olhos abertos para te olhar. Agora, algo que é interessante, porque tem gente que entende esse versículo errado, irmão. E fechando a tua porta. Não é fechando a porta. Porque se fosse fechando a porta, ia dar para nós várias margens de interpretação. Mas quando está falando aqui fechando a tua porta, está falando do seu relacionamento individual com Deus. Está falando do teu altar individual com Deus. Essa porta que Jesus está falando aqui com os discípulos, não é uma porta de madeira, não é uma porta de vidro. Essa porta que Jesus está falando aqui, irmão, é a sua vida. Fechando a tua porta, não é a porta do quarto, é a tua porta. Deus está querendo falar aqui com o discípulo, irmão, quando você está fechando a tua porta, você está se privando das coisas carnais e se abrindo às coisas espirituais. Você está se fechando das coisas do mundo e se abrindo para as coisas de Deus. Por isso Deus falou fechando a tua porta, porque tem muita gente preocupada com a porta dos outros. E deixe de preocupar com a sua própria porta. Então é fechando a tua porta. Olha, interessante, eu falei sobre Daniel. A Bíblia diz que Daniel entrava para o quarto, fechava a porta, e o que ele fazia? Abriu uma janela. Como está a sua janela que te dá acesso a Deus? Porque Daniel fechava a porta que dava acesso à Babilônia e abria uma janela que dava acesso aonde? A Jerusalém. Então, quando Daniel entrava para orar, irmão, Daniel falou assim, eu estou me fechando para as coisas de Babilônia, e eu estou abrindo um acesso para as coisas de Deus. Eu estou fechando as portas para o que tem em Babilônia, e eu estou abrindo uma janela para o que tem em Jerusalém. É isso que nós precisamos fazer. Quando nós formos orar a Deus, no secreto, porque há a oração coletiva, que é quando nós estamos aqui, e a oração secreta, quando nós estamos sozinhos em casa. E Deus ouve todas, irmão. Tanto a coletiva quanto a secreta. Porque em Tiago 5,16 está escrito assim, a oração feita por um justo pode muito em seu. Mateus 18:20 diz assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no... A gente usa esse versículo às vezes errado. Ah, irmão, não importa com a quantidade de pessoas, não. Porque a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio. Irmão, não é por essa questão que Jesus diz isso. Jesus disse isso aqui é porque é o seguinte, quando tem 2, se tiver 2, com Jesus dá 3, né? Então ele falou, ó, se tiver 2, levanta aqui vocês dois, por favor. Você vai fazer papel de Jesus. É. Aqui, irmão, está eu e o pastor Ivanildo, e o pastor Gil está representando Jesus. Ele está onde? Ele está no meio. Por isso que Jesus falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no...
Então é isso aí, não é, irmão, não importa com quantidade, não, que tal, que Jesus importa sim que você venha no culto, sim. Pastor, e quando eu estiver sozinho? É por isso, irmão, que Jesus deixa as coisas bem explicadas. Quando tem 2 ou 3, Jesus está no... E quando tem um só? Jesus está do lado. Por isso que a Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, irmão, precisamos aprender a fechar a nossa porta para as coisas materiais e abrir a nossa porta para as coisas espirituais. As coisas materiais vai sujando o nosso altar. As coisas materiais vai colocando tropeço no nosso altar. Mas quando você chega perto de Deus e clama, Ele derrama fogo. A pedra queima, a sujeira sai, a carne é queimada e você fica com o seu altar intacto, pronto para receber mais do Senhor Deus. Crente que não ora, ele vive desarmado. A nossa batalha é todo dia, é em todo tempo, é em toda hora. Em Efésios 6 vai falar da armadura de Deus, a partir do versículo 10. E no versículo 18 vai falar como você pode adquirir a armadura. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso com toda a perseverança. Então, se você não orar, você vai estar desarmado. Mas se você orar, você vai ser um crente que em todo tempo você vai estar protegido contra os dardos inflamados do maligno. Porque às vezes tem crente que ora muito pouco, aí ele só está recebendo escudo, às vezes ele só está defendendo. E ele vai defendendo e o inimigo vai imprensando nele, pastor. Mas quem ora, irmão, Deus dá escudo, mas Deus também dá espada. Para você lutar e para você vencer. A oração é a base, a oração é o alicerce da nossa vida, da nossa história. Que Deus possa nos abençoar e que nós estejamos com o altar da oração restaurado. Até porque quem não ora tem facilidade de ferir, mas quem ora tem facilidade de curar. Jesus estava no Getsêmani, só para terminar, levou com ele Pedro, Tiago e João. Jesus foi orar, o que os 3 foi fazer? Os 3 foi dormir. De repente Jesus vai por 3 vezes e desperta ele, na 4ª Jesus fala, basta. Eis que o traidor se aproxima. Quando ele chega para prender Jesus, o que Pedro faz? Arranca da espada e corta a orelha de um soldado por nome de Malco. Porque se ele estivesse orando, ele ia entender que aquilo era vontade de Deus. Mas como ele não estava orando, quem não ora tem facilidade de ferir. Cuidado com o que sai de seus lábios quando você vai pronunciar algo para alguém. Porque se você não é pessoa de oração, talvez as suas palavras vão ter uma facilidade muito grande de ferir alguém. Mas se você ora, se você é uma mulher, se você é um homem de oração, as suas palavras têm facilidade para curar. Jesus pegou a orelha de Malco, irmão, e colocou ela no... Quem não ora, fica perdido. Mas quem ora, tem facilidade de colocar as coisas no lugar. Às vezes está tudo fora do lugar lá na sua casa. O que é uma depressão? Você já foi na casa de alguém depressivo? Já entrou no quarto? Quem já foi aí? Levanta a mão. É tudo bagunçado ou não é? O quarto é todo bagunçado, é roupa jogada para lá, é coberta jogada para o outro lado. Por quê, pastor? Antes do quarto dele estar bagunçado, a mente dele está bagunçada. Aquilo que você está vendo na casa dele é reflexo do que a mente dele está produzindo. Então, crente que tem vida de oração,
a mente dele está blindada, a mente dele está guardada. E ele tem facilidade de colocar as coisas no lugar. Mas quem não ora, tem dificuldade, né, de acertar, de colocar as coisas no lugar. Jesus está na cruz do Calvário. Mesmo na cruz do Calvário, Jesus coloca tudo em seu devido lugar. Porque só consegue colocar as coisas no lugar quem está com a mente livre para raciocinar. Que Deus abençoe, que o nosso altar esteja intacto, aquilo que estiver precisando, restaure ele através da oração. Amém? Terça-feira que vem nós vamos falar sobre o temor de Deus, restaurando o temor a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Paulo.